9h40 na Costa Azul. Informação, reportagens, assuntos que você precisa saber. Começa agora Passando a Limpo Costa Azul, com Carla Machado. Ótimo dia para você que está ligado aqui na Rádio Costa Azul FM 93,1, começando mais um Passando a Limpo. Essa semana a gente está falando sobre habitação. Conversamos aí na segunda-feira passada com o superintendente regional da Caixa Econômica Federal no Sul Fluminense, Luciano Medeiros de Castro. Falou sobre a quitação, o programa de quitação de dívidas na Caixa Econômica Federal e a expansão da habitação. E também falamos um pouquinho sobre Construcard. Na quarta-feira, nós recebemos Júlio Real, gerente-geral da Caixa Econômica Federal em Angra dos Reis, que falou sobre a questão da documentação necessária para o financiamento do imóvel, né? Toda essa burocracia. E todas essas entrevistas você confere no nosso site, costazulfm.com.br. E hoje recebemos aqui Ari Bernardo, secretário executivo de Habitação da Prefeitura Municipal de Angra dos Reis. Vamos falar sobre os projetos, regularização fundiária. Na verdade, um tema bastante discutido há muito tempo aqui no município, essa questão da regularização fundiária, que em termos gerais é o processo que inclui medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais, com a finalidade de integrar assentamentos irregulares ao contexto legal das cidades. Bom dia, Ari, tudo bem? Muito obrigada pela sua presença aqui no Passando a Limpo. Bom dia, ouvintes da Costa Azul. Bom dia, Carla. Vamos ver se a gente consegue esclarecer algumas coisas. Eu vou até aproveitar essa entrada e dizer uma coisa que eu não tinha dito ainda. Está tendo no CEA, essa semana, um evento da Secretaria das Cidades, né? O governo do Estado criou a Secretaria da Cidade. E a Secretaria de Estado de Habitação, ela é vinculada à Secretaria das Cidades. Sim. E nós estivemos já essa semana com o secretário de Habitação e ele abriu uma porta enorme para a gente. Já estamos marcando uma agenda no Rio para tentar trazer coisas boas para a cidade. Ok. Ari, a gente vê... Vamos começar pela regularização fundiária antes dos projetos, que eu quero falar sobre os prédios do Minha Casa Minha Vida, a gente falar sobre essas questões. Sobre a regularização fundiária, há algum tempo eu atuo como jornalista e aqui em Angra dos Reis, sou daqui e vejo muito essas notícias, mesmo antes, né, de ser jornalista. E muito se fala, né, porque em Angra tudo é muito posse, né? A Japuíba, o Parque Mambucaba, o Bracuí, a Itinga, a Monsuaba, o Camorim, alguns lugares ali na Verôme também, Morro do Moreno, enfim. Praticamente a cidade inteira é posse. Pouquíssimos imóveis têm essa questão do RGI, o Registro Geral de Imóveis, a escritura. A maioria tem só aquele recibo de compra e venda, né? E aí fazem as negociações muito particularmente, ali, sem ter uma forma legal de fazer as transações imobiliárias. E isso é uma reivindicação muito grande de praticamente o município inteiro por isso, né? As pessoas querem o documento das casas, porque aí pode ser que seja feito um financiamento, pode vender de forma legal, através de um banco, um financiamento de banco. A gente conversou isso com o gerente-geral da Caixa, falando sobre essa questão da importância do documento para essa questão do financiamento, para todo mundo ter acesso, né? A Caixa Econômica aí lançou um programa expansão de habitação, de financiamento imobiliário, e isso é necessário, na verdade, sem isso não é feita a transação do financiamento. E muita gente fala sobre isso. Mas a regularização fundiária não é só isso. A regularização fundiária tem essa questão do urbanístico, né, do saneamento, isso, de você cadastrar as pessoas, se elas estão em área de risco, se elas estão em área de preservação ambiental, você organizar aquela localidade, né? Isso. Fala para mim em que pé está essa questão da regularização fundiária. Porque primeiro mandato lá do Fernando, segundo mandato do Fernando, ele tentou aí, ensaiou aí uma conversa, por exemplo, vou situar ali no Morro do Moreno, ele começou ali o cadastramento, levantamento das famílias, que há 12 anos atrás era uma realidade, hoje é outra. E aí há termo de cooperação com os cartórios, porque isso custa dinheiro, né? Então tem todas essas ações paralelas. Hoje o Fernando está de volta. Aí veio depois, né? Depois do Fernando veio o Tuca, sim, aí veio a Conceição, e aí Fernando novamente. Em que pé tá isso? Ele retomou, isso não foi para frente, a gente
eu gostaria que você falasse da não continuidade também, né, dessas ações. Fala para mim, o que o Fernando pretende em relação a isso? Bom, vamos lá, vamos por etapa. Primeiro, eu queria dizer para você o seguinte, existe uma lei nova, né, a Lei 13.465, de 2017, que vai mudar bastante o conceito de regulação fundiária, né? Nós vamos fazer um curso agora, a partir de segunda-feira, toda a prefeitura está convidada, foi convidada, e isso vai abrir muito, né, a questão da regulação fundiária na cidade. O que acontece hoje é o seguinte, lá atrás, o Fernando esteve no Morro do Moreno, vamos falar especificamente do Morro do Moreno, né, e fez um acordo. E teve um acordo de cooperação técnica entre o cartório e a prefeitura, né? Mas depois outros governos sucederam. E aí a coisa para. Né? Os outros governos não cumpriram aquele acordo feito anteriormente. Depois, o acordo, o cartório isenta as pessoas, né, das do pagamento das taxas. Das taxas. Mas o compromisso não obriga o cartório a escriturar. Vamos deixar dessa forma, né? Então, essa lei também vem corrigir isso. Outra coisa, nós temos o ITERJ, né? Toda isenção passa pelo Rio de Janeiro, pelo órgão chamado ITERJ. E quando chega no ITERJ, poxa, pode ficar 1, 2, 3, 4 anos, até que eles venham aqui em Angra fazer uma vistoria para avaliar se aquela realidade que nós estamos passando é real. E aí sim eles fazem a isenção. Então a regulação fundiária fica muito lenta. Uma coisa que a nova lei também está corrigindo, né? Porque nós não passamos mais pelo ITERJ. Então nós não passamos mais pelo ITERJ, não vamos passar mais pelo ITERJ. Os cartórios se obrigam a escriturar os imóveis, né? E especificamente falando novamente do Morro do Moreno, quando nós assumimos, a primeira coisa que o prefeito pediu foi que nós fôssemos ao Morro do Moreno. Ele tinha essa preocupação. Chegando lá, primeiro nós encontramos uma realidade completamente diferente lá de 2008, né? Não tem nada a ver, né? Tudo quase 100% invadido. E aí nós precisamos de um projeto urbanístico ali muito grande, né? E naquele momento a habitação não tinha perna para isso, né? A máquina ficou muito enxuta, né? Porque a cidade estava numa situação muito difícil, o prefeito tinha 4 meses de salário atrasado, etc, etc. E nós ficamos encolhidos, como todo mundo, né? Nós ficamos encolhidos. E não tínhamos perna para isso. Hoje nós estamos retomando a regulação fundiária de uma outra forma, vamos sentar com o prefeito, né? Existe uma grande possibilidade dessa nossa estrutura aumentar para que a gente possa realmente fazer a regulação fundiária, né? Essas regulações fundiárias todas que você falou. Que é muita coisa. Na verdade, a cidade, vamos pegar como uma casa bagunçada, né? É uma cidade que parece que é uma casa bagunçada, porque você não tem as escrituras, os documentos, os bairros precisam de urbanização, eles precisam de uma organização. A maioria é ocupação irregular, sem nenhum tipo de fiscalização. Isso também é um problema muito sério na nossa cidade, a questão da fiscalização. E aí isso fica com a seara do meio ambiente, né? A fiscalização de ocupação irregular. A gente precisa chamar aqui o presidente do Instituto, agora virou um instituto, né? O presidente do Instituto para falar sobre essa questão da ocupação irregular em Angra dos Reis, que deu um boom, um crescimento populacional absurdo nos últimos anos. Mas a gente vê praticamente todos os bairros da cidade sem a regularização fundiária. O que me intriga é o seguinte, por que a gente pensa no macro, né? Todos os bairros, a maioria dos bairros com problema nesse sentido. Por que a gente não começa com um? Por exemplo, começou lá aquela conversa em 2007, 2008 do Fernando com os moradores do Morro do Moreno, foi feito o levantamento, foi feito o cadastramento das famílias, esse termo de compromisso não se deu continuidade nos outros governos, né? Mas o Fernando tinha 4 anos, agora resta mais um ano, um ano e alguma coisa. Se a gente começasse, pelo menos, começar com um bairro, começa pequeno. Vamos dizer, vamos começar ali com o Morro do Moreno, ou vamos começar ali com Camorim. Começa um bairro e termina um bairro, né? O que eu
o que eu sinto é uma falta de prioridade em todos os governos. Não só no Fernando, quanto no Tuca, que passou, e também na Conceição Raba. Assim, uma falta de compromisso com essa questão da regularização fundiária. E até por isso não dá essas ferramentas para a Secretaria de Habitação atuar em relação a isso. Você precisa de um engenheiro, precisa de um arquiteto, precisa de uma ação social, de um assistente social, toda essa questão. O que me intriga é por que não começa pequeno, né? Então, vocês têm a previsão agora, é vocês fazerem esse curso dessa lei nova de 2017, né? Isso. O que vem vai pela frente? Muito. Uhum. O que acontece? Hoje nós temos essa expectativa, né? O governo hoje vive um novo momento, né? Uhum. A habitação é vinculada à ação social. A doutora Célia foi fantástica com a gente, né? Ela teve um entendimento muito grande a respeito disso, né? Está nos ajudando bastante. Nós estamos entregando um organograma novo ao governo, né? E eu acredito que a gente vai conseguir avançar. O problema todo, Carla, da regulação fundiária, para mim, é a continuidade, né? Porque quando você tem a sucessão de governo, não tem continuidade naqueles projetos anteriores, né? O Fernando assumiu um compromisso em 2008. Depois foi sucedido pelo Tuca, que não observou esse compromisso. Depois veio a Conceição, que já veio com outro programa, que foi Minha Casa Minha Vida, largou tudo para trás. Ou seja, quer dizer, vou até falar assim, no governo Tuca e Conceição não houve regulação fundiária. Nenhum esforço para isso acontecer. Né? Se pensou em projeto habitacional, ponto. Né? Vamos construir. Aí o Minha Casa Minha Vida, assim, vamos dar uma resposta. Você pensou eleitoral. Na expansão e não na arrumar a casa. Exatamente. Vamos resolver o problema assim, vamos construir. Mas e a legalização? Exatamente. Né? Dos que já estão aqui. Já estão. Na verdade, essa questão da regularização fundiária também evita colocar as vidas em risco. Porque as pessoas que moram em área de risco, em área de preservação, não podem ficar ali. Então, a gente sofre com muitas tragédias no município. Tivemos aí em 2002, tivemos em 2010, muitas tragédias que matam as pessoas que moram em lugares de risco. E essa questão da regularização traria isso também. Um levantamento topográfico, toda essa questão, não é Tudo, isso? Até a questão do próprio imóvel que você vai regularizar. Por exemplo, você tem 3 casas construídas uma em cima da outra. Uhum. Se a prefeitura vai regularizar, o engenheiro tem que assinar aquilo. Né? Nós vamos fazer um projeto contando com aquilo, então você tem que ter um engenheiro que assine aquilo. Uhum. Então, olha o tamanho da responsabilidade, né, da regulação fundiária, né, na questão de saneamento, na questão de urbanização. Então, para mim, no meu entendimento, eu vou te repetir, eu não sou engenheiro, eu não sou arquiteto, eu sou advogado, mas eu entendo que a regulação fundiária talvez seja a coisa mais importante do município, até porque traz recurso. Né? Uhum. À medida em que você vai regularizando, as pessoas passam a pagar mais IPTU. Hoje nós temos 70% da cidade não é regularizada. Uhum. Né? São imóveis irregulares. Então, eu acredito que o prefeito ele tem uma visão bastante avançada a respeito disso. Né? Se não fez até agora, porque realmente a cidade não tinha capacidade, né? Nós estávamos num aperto muito grande. Hoje a gente começa a enxergar a cidade de uma outra forma. Né? Eu creio que o prefeito vai tocar esse nosso projeto. A cidade está inchada, né? Nós precisamos organizar, não que as pessoas não possam vir para cá e morar aqui, pessoas de outra cidade, muito pelo contrário. Quem não quer morar em Angra, né? Exatamente, muito pelo contrário, mas é preciso organização. E é preciso organizar os que já estão aqui, né? Porque tem muita gente que vive nessa situação há muitos anos. Então, é importante a gente falar aqui no Passando a Limpo a importância dessa regularização, de ter uma prioridade no governo, até por conta dessa questão que também é uma bandeira levantada pela Rádio Costa Azul, a questão do saneamento em Angra dos Reis. É triste a gente amargar aí 15% de esgoto tratado na cidade, e isso se deve muito a essa questão da regularização, de você entrar no bairro, de você urbanizar aquele bairro, né? Muito bem. Ari Bernardo, secretário executivo de habitação da Prefeitura Municipal de Angra dos Reis. Superintendente. Superintendente? É superintendente, não é secretário executivo, não, é superintendente de habitação da Prefeitura Municipal de Angra dos Reis. Ari, projetos de habitação, né? A gente tem que arrumar a casa, mas a prefeitura tem algum projeto de habitação? Como é que está essa questão do Minha Casa Minha Vida? Fala pra gente. Então, olha só, todas as prefeituras, elas viveram em função do Minha Casa Minha Vida, né? E Angra é diferente.
nós tínhamos ao término do Vale da Banqueta, o prefeito tinha acertado a construção de mais 500 unidades. Nós estávamos já buscando terreno, fazendo tratativa para a construção. Ocorre que com a mudança do governo federal, né, a coisa deu uma parada, travou. Né, e nós estamos aguardando. Hoje eu tenho essa conversa com o secretário de Estado e me parece que abre uma porta para a gente avançar nessa questão de projeto habitacional. Não sei ainda, nós vamos conversar. Né, na realidade, o que nós temos hoje é isso. Né? A prefeitura passou muita dificuldade, não tinha como tocar um projeto próprio de habitação, até porque nós tínhamos essa expectativa do Minha Casa Minha Vida, né, que eu não sei se vai continuar no mesmo molde ou se vai mudar. Não sei como vai ser. Isso foi confirmado aqui também pelos representantes da Caixa Econômica Federal, que o projeto Minha Casa Minha Vida Faixa 1 está realmente paralisado. Isso. Né? O Faixa 2 e Faixa 3 não, porque são outras pessoas com outros tipos de renda. Mas a seara assistencial do projeto realmente está parada. Me fala sobre os prédios. Foi construído, então, prédios lá na Banqueta para 1.200 pessoas. 1.260 famílias. 1.260 famílias. Teve também um prédio lá no Parque Mambucaba, que isso foi na época que a Conceição Raba era prefeita, né? Isso foi construído. Foi na mesma época. O que aconteceu com esses prédios? Então, fala para mim um pouquinho da história deles. O Parque Mambucaba, vamos pelo Parque Mambucaba, que é mais simples. Ele foi... houve uma divergência da empresa, né, da construtora, que eu não sei qual foi a divergência. A construtora saiu do canteiro de obra e as pessoas invadiram. Invadiram sem sanitário, invadiram sem janela, sem embolso, de forma super precária. A ação social esteve lá, fez um levantamento, constatamos que 90% das pessoas não moram em Angra, não são moradores de Angra, vieram de Volta Redonda, Barra Mansa e outros municípios, ocuparam aquele espaço, e aquilo hoje é responsabilidade da Caixa Econômica. Né? Cabe à Caixa Econômica pedir a reintegração de posse, retomar a obra e nos entregar para que nós possamos fazer o cadastro e qualificar as pessoas para ocupação. Isso, o Parque Mambucaba. O Vale da Banqueta, 100% construído, o Banco do Brasil tem uma certa morosidade e aí alguns contratos ficaram pendentes, né? Há cerca de 43 famílias, mais ou menos, ficaram sem assinar o contrato, a chave ainda está em poder do banco. Esses imóveis foram invadidos, né? Nós temos lá 2 tipos de invasão. Nós temos essa invasão desses imóveis do Banco do Brasil, né? Tem algumas pessoas que burlaram o sistema, adquiriram o apartamento e nunca ocuparam. Pegaram a chave, eu vou pagar R$80, né? É um investimento. E também alguns estão invadidos. E essa é a responsabilidade dessas pessoas. Elas têm que ir na delegacia, fazer um BO, ir na justiça e pedir reintegração de posse. Os do Banco do Brasil, né? Nós vamos identificar as pessoas invasoras, vai também ser feito o BO, encaminhado ao Banco do Brasil, e o Banco do Brasil vai pedir reintegração de posse. No mais, você imagina só, você tem uma construção de 1.260 apartamentos, né? Não tem como não ter problema. Né? Tem problema de construção, tem problema, mas a empresa ela tem um compromisso de, por 5 anos, resolver qualquer problema. É moroso? É moroso, mas ela tem que resolver. Existe uma garantia. Existe uma garantia, exatamente. Mas, por exemplo, eu... quase que toda semana eu estou no Vale da Banqueta. Eu falei para você aqui fora, eu acho aquilo lá muito bonito. Eu acho um projeto muito bacana, né? As pessoas, às vezes, complicam um pouco. Você tem as lixeiras, as pessoas arrancam a porta da lixeira e jogam o lixo do lado de fora. Você tem uma lixeira, a pessoa joga o lixo na rua. Aí escrevem pra gente reclamando que o lixo está na rua. Mas, poxa, tem a lixeira, tem várias lixeiras. E as pessoas arrancam as portas, né? E jogam lixo na rua. Quer dizer, tem o problema de convivência, de conscientização, né? De uma coisa daquele volume, né? Daquele tamanho. Você tem ali morando hoje, 5 mil pessoas. Você vê, a Banqueta tinha 3.000 e aproximadamente 500 moradores. Pulou para 8.500. Foi colocado 5.000 pessoas a mais. Você criou um bairro, quase um bairro e meio. A época, eu fazia parte, na época que cogitava-se a possibilidade da construção ali do Minha Casa Minha Vida na Banqueta, e a gente realmente achou um crime colocar aquele prédio do Minha Casa Minha Vida. A gente falou bastante sobre isso. Mas, enfim, são decisões do Poder Executivo que a gente precisa fiscalizar e precisa
precisa estar de olho. Independente disso, a imprensa precisa fazer o seu papel. Claro. Ari Bernardo, então existe essa possibilidade aí de mais 500 unidades para um futuro, quando Minha Casa Minha Vida voltar a funcionar, recursos do governo federal, então existe esse projeto aí das 500 unidades. E a regularização fundiária, o dever de casa da Prefeitura de Angra dos Reis, independente de quem esteja administrando a Prefeitura, é um dever de casa da cidade. Deveria Preciso... ser obrigação exatamente. de todo o governo dar continuidade a esse processo de regularização fundiária. Todo projeto de regulação fundiária, no meu entendimento, que começasse, deveria terminar. Seja lá quem for o governo. Né? Deveria não, é uma necessidade, na verdade. Pois é uma necessidade. É uma necessidade. Então ficamos aí com esse curso que vai acontecer no CEA. Isso. Sobre a nova lei de regularização fundiária. Que horas? Segunda-feira começa às 14 horas, às 17. E de terça a sexta, de 9 às 17. Muito bem, então. Então, para quem achar necessário buscar essas informações... É para a prefeitura. Então. Para os funcionários da prefeitura. Todos foram convidados. Sim. Praticamente toda a Câmara Municipal também, é importante a Câmara saber dessa questão também. Também, dessa seara. Também. Sim, é importante. Aliás, é a nossa casa legislativa, né? Então, vamos aguardar, então, e cobrar cada vez mais o poder público essa questão da regularização fundiária em Angra dos Reis, que, enfim, a população padece por conta dessa questão, né? Muito obrigada pela sua presença aqui, pelas explicações sobre essa questão da habitação. Ari Bernardo. Carla, eu que agradeço, a oportunidade de esclarecer. É sempre bom esclarecer, né? Muita gente tem muita dúvida. Hoje a gente faz esse programa, amanhã já tem um monte de comentários, muita gente não sabia, né? Exatamente. E passa a ter essa informação, Eu que agradeço, muito obrigado a todos. Tá bom? Ok. Essa entrevista você confere no nosso site, costasufm.com.br. Terminamos aqui a semana sobre habitação. Na semana que vem falaremos sobre proteção à vida. É preciso falar sobre essa questão do suicídio. A gente vai falar sobre isso de uma forma bastante sutil e de forma que ajude a pessoa que está passando por esse problema, né, com esses pensamentos, e também aos familiares e aos amigos, como eles podem ajudar essas pessoas que estão passando por esse tipo de aflição. Vamos falar sobre proteção à vida na semana que vem no Passando a Limpo. Muito obrigada pela sua audiência, um excelente final de semana e até segunda. Tchau, tchau. Você falou da Câmara.